No vídeo de hoje eu vou fazer o review de um produto muito bacana que acabou de chegar no Brasil, o Kiko Comfy Nest. Venha ver! Quando o Léo era bebezinho, ele foi uma criança que sofreu demais com refluxo. Por conta da APLV dele, que é alergia à proteína do leite de vaca, o Léo teve muito refluxo, ele tinha refluxo oculto. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre refluxo, tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho. E na época, o que eu aprendi, né, que eu podia fazer para evitar e para amenizar também o desconforto causado pelo refluxo do Léo? Eu aprendi que eu tinha que colocar o Léo numa posição mais inclinada, né, sempre com o corpinho um pouco mais levantadinho, nunca deitado 100% na horizontal, que isso fazia com que evitasse que o leite voltasse, né? Então, para amenizar o problema, eu sempre deixava o Léo pouco mais inclinadinho. Na época, eu usava o que para fazer isso? Eu colocava o Léo sentado no carrinho, eu colocava o Léo numa cadeirinha de balanço, eu colocava o Léo no bebê conforto. Na época, era isso que eu utilizava para deixar o Léo mais inclinado. Só que atualmente, tem novidades por aí e bem mais confortáveis, bem mais legais para ajudar, né, crianças que sofrem aí com o desconforto do refluxo. E a novidade, então, que chegou aí no Brasil é este produto aqui, que é o Kiko Comfy Nest, né? Nest de ninho, justamente porque ele dá aquela sensação de conforto agradável e que é utilizado para o bebê ficar deitadinho, descansando na posição ideal, que é inclinada, a forma de evitar o refluxo. E por ele ser ergonômico, confortável e ter a perfeita inclinação para o bebê, outra coisa que também ele acaba sendo muito legal e muito útil é para o descanso do bebê. Então, mesmo bebês que não apresentem problemas de refluxo, o produto é super bacana, porque ele faz com que o bebê descanse e relaxe e numa posição segura. E por falar em segurança, eu observei que esse produto ele tem umas características bem bacanas para garantir, né, que o bebê fique bem posicionado nele e que nada de errado aconteça. Então, uma das coisas é esse cinto aqui de 3 pontos que você fixa o bebê. E a outra coisa é o material do qual ele é feito, que é um material firme, que evita sufocamento, mas ao mesmo tempo que ele é confortável, que ele é gostoso e que ele inclusive se molda ao formato do corpo do bebê. E outra coisa que é bem legal dessa característica que o produto tem de se moldar ao corpo do bebê é que ele evita o achatamento do crânio da criança. O que acontece? Quando a gente coloca sempre a criança numa mesma posição, numa posição bem rígida, por exemplo, um colchão que não tem essa característica de se moldar, né, ao crânio da criança, isso tende a achatar o crânio da criança. Então, muitas vezes a gente vê umas criancinhas com o crânio achatado, ou a gente até vê criancinhas usando uns capacetes, né, para conseguir fazer com que o crânio volte ao formato correto. Esse tipo de situação não ocorre com esse produto, porque ele se molda e ele encaixa no formato da cabeça da criança, em vez de fazer com que a cabeça da criança se molde à superfície onde está. E essa característica aí, né, de se moldar ao corpo da criança, ela vem do Memory Foam, que é o material do qual é feito o produto. Então, o material que vem dentro dessa capa protetora aqui, ela é uma espuma que ela mantém uma memória. Então, aperta a espuma, ela molda e fica moldada aquela superfície que tá sobre ela. E outra coisa também que é super bacana do Comfy Nest da Kiko é que você pode retirar essa capa protetora e lavar e higienizar sempre que você quiser. E o Comfy Nest pode ser utilizado por crianças desde recém-nascido até 4 anos de idade. Por quê? Porque no início a criança utiliza deitadinha, né, como tá esse bebê aqui, e depois ela vai utilizando como uma poltroninha, ela fica mais sentada. E aí, gente, eu pergunto, quem que não ia querer ter um ninho desse para relaxar? Gostoso, confortável, inclinação perfeita. Eu, com certeza absoluta, adoraria ter um ninhozinho desse para poder relaxar e descansar. E como não dá pra gente utilizar, então a gente pode pelo menos pensar em proporcionar esse conforto, essa segurança, né, esse bem-estar para os pequenos. Bom, gostou desse vídeo de review de mais esse produto, esse lançamento que acaba de chegar, né, da Kiko aqui no Brasil? Se você gostou, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo e inscreva-se aqui no canal. Grande beijo, até a próxima!